Olá, turma. Tudo bem? Turma, na aula de hoje iremos continuar estudando aí situações práticas com IDR. E nessa aula de hoje nós iremos ver a atuação do IDR para situações que envolvem o corpo humano. E para isso nós teremos os seguintes objetivos. Primeiro, atuação do IDR para a situação de fuga de uma instalação que envolva o ser humano. Atuação do IDR para cargas alimentadas por transformadores isoladores e atuação do IDR para cargas elétricas alimentadas por autotransformador. Legal. Então, colocando o primeiro caso, nós temos aqui a fase, né, o disjuntor, né, o disjuntor aqui monopolar, e temos um IDR, tá? O ser humano aqui, ele está em contato entre a fase e o neutro, tá? Com um braço na fase, um braço no neutro, e nós temos a carga aqui, monofásica 127 volts. Então, o que acontece nesse caso, né? Não há um curto-circuito para esse caso entre a fase e o neutro da instalação e, portanto, o disjuntor termomagnético não é acionado. Nessa situação, o ser humano está em contato com a fase neutro usando um sapato isolador para a terra. O IDR não percebe uma fuga de corrente para o neutro, pois a corrente sai da fase, passa pelo corpo humano e retorna para o neutro. Portanto, o IDR também não atua nesse caso, tá? Então, ó, já é um caso que o ser humano aqui, né, o corpo humano, estaria sendo eletrocutado, né? A corrente viria pela fase, entraria por um braço, passaria aqui pelo coração, né? E retornaria aqui para neutro. Provavelmente seria um choque fatal, tá? Para essa pessoa aqui. Outro caso aqui, agora um caso em que o ser humano está ali entre a fase e o neutro, só que o neutro ele não passa pelo IDR, tá? Então, nesse caso, não há um curto-circuito entre fase e neutro da instalação, portanto, não há atuação do disjuntor. O IDR ele percebe uma fuga de corrente para o neutro que passa por fora dele, portanto, o IDR ele é acionado nessa situação. O ser humano ele sente a corrente em um curto espaço de tempo, mas o IDR ele atua antes que a corrente seja fatal. Tá? Então, a corrente vem por aqui, uma parcela vai para a carga, uma parcela vem pelo ser humano, retorna aqui pelo neutro que está externo, só que o IDR percebe, né? Por quê? Porque a corrente que vinha por aqui deveria retornar aqui para esse neutro, né? E não, uma parcela está passando pelo corpo humano, retornando por um neutro externo ao IDR. Então ele percebe isso rapidamente e já abre o circuito, fazendo com que o ser humano aqui seja protegido, tá? Não tem aí um choque fatal. Nesse caso agora, né, nós temos o ser humano aí que fase neutro, tá? Porém, ele está em uma superfície aterrada, tá? Na parte aqui da fase, tá? Pode ser naturalmente ou eletricamente aterrada. Nesse caso, a parte da corrente que passa pelo corpo retorna pelo neutro, e parte da corrente ela retorna pelo aterramento. Portanto, o corpo humano se comporta como uma carga, e o disjuntor termomagnético não é acionado. O IDR percebe uma fuga de corrente, tá, para o aterramento, que é natural ou elétrico, conforme já foi colocado aqui na figura, e portanto o IDR também é acionado nessa situação, tá? Então a corrente vem por aqui, né, passa aqui pelo braço, né, por uma parte aqui, digamos assim, do corpo humano, vai para o aterramento, mas tem uma parcela aqui que retorna pelo neutro, né, ó, conforme está dito aqui. Parte da corrente passa pelo corpo e retorna pelo neutro, e parte que retorna pelo aterramento. Então, por ter uma parte que vem pelo aterramento,
essa corrente não retorna pelo nêutron e o IDR consegue captar isso daí, né, como fuga de corrente, e ele acaba atuando, né, nessa situação. Tá? Agora um caso, né, que nós temos o ser humano tocando numa fase, tá? E tocando também uma superfície aterrada naturalmente ou eletricamente, tá? Nesse caso, o corpo humano ele é uma carga fechada entre a fase e o terra. Portanto, o disjuntor não é acionado, ele é apenas uma carga. Tá? O disjuntor ele é acionado em sobrecargas e curto-circuito. Ok? Mas para ter uma sobrecarga tem que ter uma corrente muito alta, tá? Passando pelo corpo humano aqui no caso, né? Ou até por essa carga aqui. Então, em casos aqui de choque elétrico, o disjuntor ele vai atuar basicamente quando a gente tem um curto-circuito, né? Daí entra aqueles esquemas de aterramento, CTNS, TNC, TNCS, TT, IT, tá? Tem casos que se tem uma corrente de curto-circuito, tem casos que não se tem uma corrente de curto-circuito, né? Então, o disjuntor ele atua para casos que ocorrem o curto-circuito. Nesse caso aqui, ele não é acionado. O IDR ele percebe a fuga, né, da corrente para o aterramento por meio do corpo humano. Tá? Portanto, ele atua. Né? A corrente vem por aqui, passa aqui por um braço, pelo coração também, né? E retorna aqui pelo terra. Então, seria outro choque aí terrível, né? Muito perigoso, provavelmente fatal aqui ao ser humano, tá? Se não houvesse o IDR, tá? Mas como o IDR ele é acionado nessa situação, já que a corrente vem pela fase e não retorna pelo nêutron, ele vai captar nessa situação de fuga de corrente para a Terra, né? Para um outro caminho, que não é para o nêutron, e daí vai acionar, salvando então esse ser humano do que seria um choque fatal, muito provavelmente. Agora um caso em que se tem o ser humano, né, tocando neutro e tocando em terra naturalmente aterrado ou eletricamente aterrado. A corrente ela é fornecida pela fase e retorna para o nêutron, né? O ser humano ele fica no mesmo potencial da Terra, pois o nêutron ele é aterrado na entrada da instalação e, portanto, o disjuntor não atua. O IDR não percebe fuga de corrente do nêutron para a Terra e, portanto, o IDR também não é acionado nessa situação. Ah, professor, mas nessa situação há o choque? Não há o choque. Não há atuação de nenhum dos elementos porque não tem choque também, tá? E não tem fuga. Tá? A corrente vem pela fase, tá? Retorna pela carga e não teria o porquê a corrente vir aqui pelo corpo humano e ir para a Terra, já que o Terra e o nêutron são conectados lá no padrão, né, de entrada. Então, se a gente parar para analisar entre o nêutron e o Terra, não tem diferença de potencial. Então, potencial é zero, não tem corrente, por lei de Ohm mesmo, né? Então, aqui a gente não teria uma situação de circulação de corrente elétrica. Se não tem circulação de corrente elétrica, por conta até da diferença de potencial aqui ser muito próximo a zero, né? Então, nesse caso aqui não se tem o choque elétrico e os dispositivos eles também não atuam. É um caso onde não há problema, né? Nesse caso, se houver contato entre terra e nêutron, não tem situação de risco. Agora aqui, né, um caso interessante que é quando nós temos um transformador, que é um transformador isolador, né, ele tem a parte primária e a parte secundária, tá? Então a gente alimenta esse transformador em 127 e ele induz no secundário 220. A pessoa, o que que ela faz? Ela toca a fase do secundário do transformador e o nêutron desse secundário ele é aterrado. Então o que que vai acontecer nesse caso, né?
Nesse caso, há o chamado isolação galvânica entre a rede e a carga, ou seja, não há contato elétrico direto e, portanto, o disjuntor termomagnético enxerga uma carga normal e não vai acionar. Tá? Agora, o IDR não percebe uma fuga de corrente para a Terra, tá? Pois isso ocorre apenas no secundário do transformador, que é isolado do primário. Portanto, o IDR também não é acionado nessa situação e o ser humano é eletrocutado. Tá? Então, a corrente induzida aqui no transformador vem aqui, passa pelo corpo humano e retorna para a Terra. Só que, como o Terra está no secundário, tá? O que acontece? O primário não enxerga essa fuga de corrente para a Terra, porque ele está alimentando esse transformador para que ocorra a indução, né? E se transfira a potência do primário para o secundário. Porém, a corrente vem pela fase e retorna pelo neutro aqui, ó. Corrente vem pela fase e retorna pelo neutro. Agora, o que está acontecendo no secundário, o primário não enxerga, né? Corrente induzida vem pela fase, passa pelo corpo humano e retorna pelo terra aqui do secundário, tá? Então, se houvesse aqui uma análise, né, tivesse aqui um IDR na fase e no neutro do secundário, a gente teria essa captação. Mas como o IDR fica no primário, né, do transformador, não se pega essa fuga, tá? Então o ser humano aqui seria eletrocutado. Agora foi colocada uma outra situação, problema aqui interessante, que seria uma situação com autotransformador, tá? O que é o autotransformador? É basicamente você pegar uma bobina, né? E fazer dessa bobina o primário e o secundário, tá? Então você pega aqui, injeta um certo nível de tensão no primário e no secundário você tem um outro nível de tensão, tá? Só que o que acontece? Não há uma isolação galvânica, então eu pego uma parte dessa bobina e coloco como secundário. E eu alimento essa bobina, né? No primário aqui, eu tenho uma conexão direta da fase com o primário, eu tenho a fase do secundário saindo aqui de um ponto intermediário dessa bobina. Tá? E o neutro ele acaba sendo comum aqui, né? Então, o neutro que vem ali do primário, ele acaba sendo o mesmo neutro do secundário, que é aterrado. Nesse caso, não há uma isolação galvânica entre a rede e a carga, ou seja, há contato elétrico direto entre primário e secundário. No entanto, o corpo humano é como uma carga comum para o disjuntor que não é acionado. O IDR percebe uma fuga de corrente para a Terra, pois não há mais a isolação galvânica no circuito, e, portanto, o IDR é acionado nessa situação e o ser humano é protegido de choque elétrico. Tá? Então a corrente vem por aqui, ó, passa pela bobina e retorna para o neutro. Só que o que acontece? No secundário, a corrente vem ali, uma parcela do primário, vai pelo secundário e retornaria também para o neutro, né? Então tem a parcela que é do primário e tem uma parcela aqui que é do secundário. Só que, se a parcela do secundário vem aqui pela fase e não retorna pelo neutro, mas sim pela terra, o que acontece? O IDR ele percebe essa falha e acaba gerando aí uma situação de proteção, né? Então ele atua. O IDR percebe a fuga de corrente para a terra e atua nesse caso protegendo o ser humano. Então, para a aula de hoje é isso. Eu paro por aqui, situações práticas com IDR. Né? Perceba que a gente viu aqui, né, nessas duas aulas sobre IDR, muitos problemas práticos, né, que
de atuação, de não atuação. Então é importante saber, né, que realmente o IDR funciona em alguns momentos, em outros momentos ele não vai funcionar por uma questão de conexão elétrica, tá? E a gente tem que estar ligado nos tipos de conexão corretas para que elas possam ser empregadas de uma forma que proteja o usuário e proteja aí, contra os choques elétricos que muitas vezes podem ser fatais. Beleza, turma? Então a aula de hoje é isso. Agradeço a atenção de todos. Desejo bons estudos e até a próxima.